Manual Administrativo do Clube de Aventureiros, Capítulo 2, 2.3 Planejamento Anual, Receita número 3. Todos os anos, seja ou não seja fácil e agradável, a diretoria do clube terá que preparar um programa de atividades para seus aventureiros. Um dos princípios básicos já citado para ter sucesso nesta tarefa é concentrar-se no âmbito mais amplo possível e depois ir estreitando o foco até atingir as atividades mais internas para unidades e para os próprios aventureiros individualmente. Nesta nossa receita, vamos fazer de conta que somos uma diretoria e estamos confeccionando um calendário anual para o nosso clube de aventureiros. Foco amplo: atividades promovidas pela divisão, união ou associação missão. Em geral, as atividades a nível de divisão e união incluem o Dia do Aventureiro no terceiro sábado de maio e algum encontro de líderes ou treinamento geral. Quase 100% das reuniões com líderes, cursos, concílios ou convenções são realizadas pela associação ou missão. Alguns destes eventos de associação-missão, especialmente os cursos, são praticamente obrigatórios para o seu sucesso. Você precisa aproveitá-los. Foco local sem seu controle. Atividades de sua igreja ou comunidade local. Neste ponto, já registramos uma quantidade apreciável de compromissos e reservamos tempo visando nos prepararmos para os eventos e atividades promovidos pelas organizações superiores. É este esboço que orienta nosso trabalho inicial como diretoria do clube. Este rascunho está além do controle de uma única diretoria, em um único ano de serviço. Os eventos do foco amplo quase sempre requerem longo preparo ou continuidade indefinida, sem prazo para conclusão. Sucessivas diretorias do clube terão que dar seguimento ao trabalho uma das outras, para participarem sempre bem dos eventos de foco amplo. Estreitando um pouco o foco, nosso próximo passo será preencher a segunda coluna, com o programa da igreja local para o ano. Não precisamos incluir no formulário todas as datas do calendário geral da igreja. Anotaremos apenas eventos e atividades que possam interferir no programa do clube. Se aventureiros precisarem participar oficialmente de alguma das atividades previstas, reservaremos tempo a fim de nos prepararmos para isso. Mesmo compromissos considerados obrigatórios pela liderança geral da igreja só vão aparecer no plano de trabalho se o clube, como departamento, tiver participação neles ou se eles afetarem diretamente o nosso planejamento. Isso é fácil de justificar. Nosso calendário anual ficaria muitas vezes maior do que o próprio calendário geral da igreja, caso tivéssemos que registrar todo e qualquer programa planejado, inclusive os não realizados pelos aventureiros. Note que incluímos apenas uns poucos itens na segunda coluna no formulário modelo. É que a quantidade e a diversidade de reuniões, promoções, compromissos numa típica igreja adventista varia tanto de um lugar para outro que não poderíamos exemplificar quais os eventos mais comuns. O que para uns pareceria muito pouco, para outros seria demais. Além disso, registrar algum evento nesta coluna e deixar de registrar outros poderia dar a entender que alguns são mais importantes ou mais necessários, ou mais desejáveis do que outros. Isso pode matar a criatividade e engessar sua diretoria. Pense por si mesmo e exerça seu melhor juízo escolhendo o que deve e o que não deve figurar na segunda coluna do formulário modelo. Isso vai ajudar-lhe a crescer. Foco local com seu controle. Atividades promovidas por seu clube. Nosso trabalho até agora restringiu-se a apenas escolher e copiar datas e eventos promovidos por outras pessoas, procurando integrá-los em nosso formulário. Concentramos-nos nestes compromissos, em primeiro lugar, justamente porque temos muito pouco ou nenhum controle sobre eles. Uma vez que não podemos alterá-los, devemos escolhê-los ou rejeitá-los antes de criarmos qualquer outro programa. Isso não chega a ser planejamento. A partir de agora, sim, começa o trabalho de um estrategista e planejador. Não realize este trabalho sozinho. Envolva nele todos os membros adultos e conselheiros de unidade. Entregue a cada um deles uma cópia do formulário no qual registramos até aqui os programas das organizações superiores.
Cada um deverá, então, propor maneiras criativas de preencher as datas vagas, dentro de seu respectivo contexto. O que deveria aparecer nas 3 colunas do formulário? Plano de ensino das classes e especialidades em geral, o currículo, instrutor geral, plano de ensino das classes e especialidades de cada faixa etária, unidades e conselheiros, sistema para cobrar e registrar requisitos de classe e especialidades, ações administrativas, os programas especiais, cerimônias de investiduras, ações administrativas, as reuniões regulares das crianças, ações administrativas, os eventos e atividades externos previstos, ações administrativas, o programa da Rede Familiar dos Aventureiros, coordenador da Rede Familiar. Será que tanto planejamento vale a pena? Veja o que Ellen White diz. Deve haver mais responsabilidade pessoal, mais planejamento, mais energia mental empregados no trabalho em prol do mestre. Testemunho para Ministros, página 498. A obra de Deus é perfeita em seu todo, porque o é em todas as suas partes, por mais insignificantes que elas pareçam. Se desejamos ser perfeitos como é perfeito nosso Pai que está nos céus, devemos ser fiéis nas coisas pequeninas. Aquilo que merece ser feito, merece ser bem feito. Mensagem aos Jovens, páginas 144 e 145. Planos bem definidos devem ser francamente apresentados a todos os que tenham a ver com eles. Deve haver a certeza de que tenham sido compreendidos. Então, exija-se que todos os que se encontram na direção dos vários departamentos cooperem na execução desses planos. Caso este certo e radical método seja devidamente adotado e seguido com interesse e boa vontade, se evitará muito trabalho feito sem objetivo definido e muito atrito desnecessário. Evangelismo, página 94. É pecado ser descuidado, sem ideal e indiferente em qualquer trabalho em que nos empenhemos, mas especialmente na obra de Deus. Cada empreendimento relacionado com sua causa deve ser realizado com ordem, previsão e fervorosa oração. Evangelismo, página 94. Estes textos se aplicam também, e muito apropriadamente, ao Ministério de Aventureiros. Por isso, você tem em mãos um manual bem mais técnico do que o normal para um programa que apenas lida com crianças da igreja. Apesar de Aventureiros ser um programa realmente direcionado para as crianças, a administração deste programa é coisa séria. Não pode ser deixada sob a direção de crianças. Este é um ministério para aventureiros e não para quem só quer aventuras. Este ministério é uma atividade que deve ser como a luz da aurora, cuja claridade cresce e cresce, mais e mais até se tornar um dia perfeito. ênfases a considerar no planejamento. Atividades físicas. 1. Habilidades ou tarefas domésticas. Arrumar a própria cama, limpar o pó, lavar os pratos, limpar o jardim ou cuidar de plantas em vasos, pôr a mesa, cuidar dos brinquedos, do material escolar e da própria roupa, fazer e servir um lanche e etc. 2. Ensinar na reunião do clube habilidades domésticas para que as crianças aprendam vendo. 3. Trabalhar em equipe para desenvolver habilidades domésticas. 4. Inventar ou utilizar jogos relacionados com as habilidades aprendidas. 5. Promover excursões a um parque, zoológico, aras, jardim botânico, quartel, etc. 6. Piqueniques e acampamentos somente se forem com as famílias. 7. Ensinar artes manuais simples, de acordo com a capacidade das crianças, visando levá-la a desenvolver um trabalho caprichoso, qualidade em lugar de quantidade. 8. Realizar uma noite alegre das famílias, em que cada uma prepara e traz um prato especial. Comece com um culto vespertino. As crianças podem fazer demonstrações do que aprenderam no currículo ou apresentar seus trabalhos. Atividades mentais. Natureza. Parar, olhar, escutar, manusear, investigar, descobrir. Falar pouco e permitir que as crianças experimentem o máximo possível. 2. Atividades sociais. 3. Ajudar a criança a saber esperar sua vez nas atividades, a repartir brinquedos, alimentos e etc.
4. Jogos. Ensinar a maneira cristã de ganhar, como agir ao perder e como conviver com os outros. 5. Cortesia. Estimular um ato de cortesia a cada dia. A família pode manter um gráfico personalizado. Atividades espirituais. 1. Pequenos testes e quebra-cabeças bíblicos. 2. Memorização de versos bíblicos. 3. Encenações e representação de histórias inspiradoras. 4. Música sacra. 5. Iniciar-se no manejo da Bíblia. Atividades missionárias. 1. Visitar asilos de idosos ou orfanatos. 2. Adotar um vovô ou um novo amigo. 3. Ensinar como fazer e escrever cartões de agradecimento, de desejo de melhoras, de muito obrigado e para datas especiais. 4. Participar de algum projeto comunitário. 5. Levar mensalmente os pais com seus filhos alimento ou roupa para alguém necessitado. Passeios interessantes. Sede do Corpo de Bombeiros, Hospital Veterinário, exposição de plantas e flores, prefeitura da cidade, padaria, hospital, horta ou plantio de verduras, biblioteca pública, passeio de trem, viveiro de plantas, estação de TV, floricultura, loja de artes manuais, planetário, viagem em coletivo executivo, urbano ou para a cidade bem próxima, fábrica, posto policial, centro histórico ou monumentos.